Neste vídeo, aprenderemos como começar a fazer yoga. Ao iniciar sua jornada de yoga, é necessário ter em mente a importância de sua atitude mental para o sucesso. A agilidade e flexibilidade corporais virão com a prática, mas para começar a praticar, você precisa da mentalidade correta. Para o iniciante, pode ser muito confuso. Apenas escolher a roupa de yoga certa pode ser uma dor de cabeça. Então, como você decide qual prática de yoga é a melhor para você? Comece relaxando e considere o seguinte roteiro para uma prática bem-sucedida de yoga. Livre-se das expectativas. Se você visualizou fotos de posturas de yoga e decidiu que nunca conseguiria esse tipo de agilidade, lembre-se de que, sem dúvida, levou anos, talvez décadas, para o modelo chegar a esse nível. Ele ou ela foi escolhido especificamente por sua experiência. Yoga não é alcançar a postura perfeita, é tudo uma questão de melhorar a respiração e o alinhamento. Um passo de cada vez e o resto virá. Se não conseguir tocar os dedos dos pés, toque os joelhos. Solte qualquer expectativa que possa ter e comece com uma mente aberta. O yoga não julga, isso não é uma competição. Embora com a prática você irá melhorar naturalmente. A idade e a forma do corpo são limitações mentais e não afetam sua capacidade de iniciar a prática de yoga. Se você é fisicamente incapaz de fazer uma postura em particular, existem dezenas de outras posturas que você pode dominar. Encontre o professor certo. Como você provavelmente já descobriu no ensino médio e na faculdade, o professor certo pode fazer uma enorme diferença em qualquer aula. Se você não se sente motivado e inspirado em sua aula de yoga, talvez o professor esteja errado para você. Isso não significa que o professor seja ruim, mas ele não está ajudando você a atingir seus objetivos. Considere se o professor está ensinando coisas que você precisa aprender. Independentemente da qualidade do professor, se ele não estiver ajudando você a atender às suas necessidades, procure outro. Seu melhor amigo pode elogiar a aula de Hot Yoga, mas se isso não é para você, você precisa continuar procurando outra aula. Talvez você queira algo menos físico e mais espiritual. Existem muitos professores de yoga por aí e um será o ideal para você. Você está se movendo em direção ao seu objetivo? Um bom professor o guiará passo a passo ao longo da jornada. Se você se sentir parado, talvez o professor não seja para você. Você pode fazer perguntas? Um bom professor de yoga está disponível antes e depois da aula para seus alunos e irá ouvir e abordar preocupações individuais. Se o seu professor não for acessível, encontre alguém que seja. Não hesite em perguntar ao professor sobre seu treinamento ou filosofia. O melhor tipo de professor é alguém que vê o yoga como um trabalho contínuo em andamento e ainda estuda com seu próprio professor. É o yoga, não a roupa. Você sabe qual é uma das principais razões pelas quais as pessoas não vão ou param de ir à academia? Elas se sentem autoconscientes em um grupo de corpos perfeitos. O yoga tornou-se tão moderno que as pessoas estão realmente preocupadas com qual roupa é melhor e que cor de tapete devem comprar. Você realmente precisa de calças Dior de $125 para alcançar a iluminação? Use o que parecer confortável para você e não se compare a mais ninguém. Yoga é uma jornada pessoal. Como mencionado anteriormente neste curso em vídeo, não é uma competição. Tudo o que você precisa para o yoga é um simples par de leggings, shorts, camiseta ou camisa. Sério, você não está tentando fazer uma tendência de moda. A única coisa que você precisa ter em mente é o conforto. Roupas especiais são disponíveis para o Hot Yoga. Você quer um tapete de yoga que dure, por isso escolha um tapete de qualidade. Será um excelente investimento. Aulas de yoga. Algumas aulas de yoga podem custar até $20. Isso pode aumentar, mas não deve ser um impedimento para começar. Existem maneiras de praticar yoga mesmo com um baixo orçamento. As academias de ginástica e alguns centros comunitários frequentemente oferecem aulas de yoga a preços baixos. Durante o tempo quente, grupos de yoga podem se reunir em parques locais. Ao se inscrever nas aulas, compre a granel. Inscrever-se em 20 aulas por vez em vez de aulas individuais pode gerar uma tarifa com desconto. Alguns estúdios de yoga alugam tapetes e garrafas de água. Eles podem cobrar apenas $1 ou mais, mas a despesa extra pode aumentar. Traga seu próprio tapete e água de casa.
Alguns estúdios de yoga oferecem aulas de Karma Yoga. Essas aulas são gratuitas em troca de alguns trabalhos no estúdio, como cuidar da recepção e limpar depois de uma aula. Se o custo for uma preocupação, não hesite em perguntar sobre esta opção. Alguns estúdios terão prazer em trocar uma aula por um serviço prestado. O melhor horário para praticar yoga. Uma desculpa útil para não começar a praticar yoga é o horário. O fato é que estamos todos ocupados. Todos temos o mesmo dia de 24 horas. Se pretendemos realizar algo, precisamos ganhar tempo. O yoga tradicional envolve o nascer ou o pôr do sol. Mas praticar em qualquer desses momentos é melhor do que não praticar, embora praticar com o estômago cheio não seja uma boa ideia. Levante-se 1 hora mais cedo do que o habitual e faça seus asanas antes de fazer qualquer outra coisa. Energiza e ativa seu corpo e mente da melhor maneira possível. As posturas físicas fazem seu corpo funcionar, enquanto a respiração limpa a mente. Intenções de yoga. Alguns professores de yoga pedem que você defina suas intenções no início do programa. O que exatamente isso quer dizer? Não é necessário definir uma intenção para você aproveitar os benefícios de suas sessões de yoga, mas pode levá-los a um nível superior. Definir sua intenção de yoga traz a prática para sua vida diária. O yoga não para quando os asanas são feitos. Eles deveriam ser o começo de sua jornada espiritual, não o fim. O yoga foi originalmente desenvolvido como uma busca espiritual. O resto simplesmente veio como consequência. Intenções esclarecem seu objetivo na prática de yoga. Isso traz concentração na qualidade pessoal que você deseja melhorar ou aprimorar. Talvez você espere ter mais paciência, consciência ou compaixão pelos outros. Talvez você queira deixar de lado as mágoas do passado. Faça isso de forma real em sua mente. Suas intenções são a ponte entre suas posturas e o resto de sua vida. Yoga não é como sair da academia e esquecer até a próxima aula. A prática mental deve se tornar parte de sua vida diária. Você decidirá realizá-lo mantendo suas intenções em foco. Esta é uma elevação espiritual genuína. Antes de começar, fale com seu médico. É verdade que qualquer pessoa pode praticar yoga. No entanto, você deve conversar sobre quaisquer possíveis limitações com seu médico antes de começar. Isso não impedirá que você pratique yoga, mas pode simplesmente limitar alguns movimentos para evitar lesões. Seu médico também pode ter algumas ideias sobre qual tipo de yoga é melhor para você. Ter um médico com conhecimento e que apoie o yoga é um grande trunfo. Lento e fácil. Se o yoga é uma nova experiência para você, é natural estar animado a começar. Mas o objetivo do yoga não é fazer o máximo de posturas no menor espaço de tempo. Yoga é um processo lento e intencional. Cada sessão deve ser dedicada a facilitar as posturas. Trabalhe no seu próprio nível de conforto. Nunca é demais lembrar que o yoga não é uma competição. Se certas posturas são mais difíceis do que outras, simplesmente pratique mais até que se tornem mais fáceis. Não há limite de tempo para dominar as posturas de yoga. Quando as posturas se tornarem mais fáceis, vá um pouco além da sua zona de conforto para alcançar o próximo nível, mas nunca a ponto de desconforto físico. Comece no seu próprio ponto de partida. Participar de uma nova aula de yoga onde todo mundo parece saber o que está fazendo pode ser intimidador, mas esse é o caso quando você inicia qualquer nova empreitada. Independentemente de qualquer outra pessoa, você é o seu próprio ponto de partida. É totalmente irrelevante que todos os outros consigam se equilibrar em uma perna por 60 segundos, enquanto você continua caindo. Em vez de se preocupar, aproveite o progresso à medida que continua trabalhando. Aproveite quem você é a cada passo do caminho. A autoaceitação é a essência da iluminação. O lado espiritual do yoga estimula a compaixão. Comece com você mesmo.